Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e é com grande alegria que venho aqui com você novamente conversar um pouquinho sobre algum dos nossos assuntos aí na disciplina de marketing e estratégia. Pessoal, o tema que eu escolhi hoje é um tema bem agradável a todos nós, né? Quando se fala de ambiente de marketing, a gente tem aí dois ambientes bem próprios e bem conhecidos para os estudantes de marketing. A gente fala de ambiente de tarefa, a gente fala do microambiente, né? E a gente fala do ambiente geral, que é o macroambiente. Hoje eu quero falar desse segundo exemplo, do macroambiente de marketing ou ambiente geral. Por quê, pessoal? A gente precisa entender que uma empresa ela é afetada diretamente ou indiretamente por fatores externos, tá? Por mais que uma empresa ela esteja hoje em determinado estado ou município, ela é afetada por tudo aquilo que acontece no mundo. Ou seja, os fatores eles influenciam na elaboração e na execução do plano de marketing, tá? Quais são os fatores, então, professor, que influenciam aí externamente ou geral, né, ou macro na empresa quando se fala de ambiente de marketing? A demografia, né? Quando a gente fala de demografia, a gente está falando de analisar uma população, né, suas mudanças, sua composição, tá? Então, quando a gente fala de demografia, pessoal, a gente está falando aí das estatísticas vitais de uma das pessoas, de determinado grupo. Então, a gente fala de idade, de raça, de etnia, de localização, né? Então, a gente está falando aí da composição do próprio mercado consumidor. Tá? Então, algumas informações importantes em relação a demografias são taxa de crescimento ou redução da população. Então, eu preciso me atentar para qual lado caminha a população, né? Então, exemplo, daqui a 20 anos, qual a faixa etária que mais prevalecerá no Brasil? Estudos apontam aí que é a terceira idade, né? O pessoal com mais de 60 anos. Tá? Então, as empresas precisarão ficar atentas para atender essa determinada parcela da sociedade. Né? E qual o grupo que vai diminuir, né? Vai reduzir? Né? Então, a empresa precisa ficar ligado aí, principalmente o departamento de marketing, sobre esse aumento ou diminuição da sociedade ou de determinado grupo da sociedade. O segundo tópico, pessoal, importante aí em relação à demografia é em relação à distribuição etária da população, né? Ou seja, o mercado está mais jovem ou mais velho, né? Qual a fase da vida está é, é, em maior número no mercado, né? A faixa etária, a infância, a adolescência, a vida adulta, né? Então, o mercado ele precisa ficar atento a isso. Então, vou dar um exemplo para você de Portugal. Portugal hoje é composto por pessoas da terceira idade, a sua maior parte da população. Então, as empresas precisam se adequar a essa determinada faixa etária predominante, tá, pessoal? Terceiro, grau de instrução, né? Ou seja, qual é o nível de estudo da população, né? Com quem nós estamos nos comunicando. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque quando se faz uma propaganda, qual a linguagem eu vou utilizar? Formal, informal, corriqueira? Quais imagens, quais cores? Para quem é essa mensagem? Para qual grupo é essa mensagem? Tá, pessoal? Então a gente precisa também entender aí que o grau de instrução ele também é importante para a empresa. Quarto, padrões familiares, né? Então, o número de membros da família estão aumentando ou estão diminuindo? As famílias hoje, elas querem ter filhos ou não querem ter filhos? Se querem, qual é o número de filhos? As pessoas, elas preferem hoje casar cedo ou permanecer solteiro por mais tempo? As pessoas preferem viver junto com outros parentes ou preferem viver sozinhos, né? Então, cada padrão familiar afeta aí a forma da empresa atender ou fazer a sua propaganda ou o seu plano de marketing. Tá? Então, pessoal, esses 4 exemplos que eu dei aí, eles são importantes, né, em relação à demografia. Tá? O segundo tópico, pessoal, do ambiente geral aí, é a economia. Tá? Pessoal, a gente está vivendo isso, inclusive, nesse momento. Né? A gente está tendo um impacto direto aí sobre o fator economia.
né? Ou seja, as questões econômicas regionais, nacionais e globais estão em constante movimento, né? Ou seja, a economia está sofrendo todo momento variações, podendo ser uma pequena crise ou uma grande crise. E isso vai influenciar a própria capacidade do mercado consumidor, né? Ou seja, o mercado será influenciado, né? As pessoas elas vão comprar menos se tiver menos dinheiro. As pessoas comprarão menos produtos ou serviços se o mercado tiver em crise. Então, por isso a empresa, quando for fazer o seu plano de marketing, de ação principalmente, ela precisa monitorar o ambiente econômico, principalmente acompanhando essas mudanças que estão acontecendo, né? Para que isso aconteça, é preciso a empresa fazer aí 4 perguntas. Quais as condições econômicas gerais das áreas onde a nossa empresa opera? Ou seja, a nossa empresa opera em determinado mercado. Esse mercado está em crescimento, está em declínio, está estagnado, tá? Segunda pergunta, quais as condições econômicas do nosso setor? Ou seja, independente da economia geral, como que está o setor? Está em declínio? Está também em crescimento? Né? Está diminuindo? Ou seja, o número de clientes aumenta ou diminui? Vamos a um exemplo para ficar mais fácil. A cada ano que passa, diminui o número de adeptos a consumir refrigerante. Então, as empresas que vendem refrigerante, no geral, elas se adequam aí e já começam a embarcar para o mercado de suco, tá, pessoal? Então, isso demonstra que o mercado está em franco declínio, tá? Terceira pergunta, pessoal: os clientes estão otimistas ou pessimistas quanto à economia? Tá? Ou seja, a opinião das pessoas em relação à economia, ela também vai afetar os gastos e o investimento da empresa. Então, se as pessoas estão dispostas a gastar mais, vale a pena a empresa investir mais em propagandas, né? Ou se não, a empresa precisa também tomar os seus devidos cuidados. E por último, o que os clientes estão comprando mais ou menos do que no normal, tá? Ou seja, o que afeta a situação do mercado hoje? Então, nesse momento que a gente vive, o que as pessoas estão comprando mais? Então, como as pessoas estão mais dentro de casa, elas estão comprando mais televisão, mais computadores, mais telefone celular, ou seja, meios para que as pessoas possam ficar entretidas, né, pessoal? Então, o mercado tecnológico ele cresce porque ele traz para as pessoas o benefício para as pessoas ficarem em casa, né? Então, outros mercados já não têm tanta sorte assim, tá, galera? Então, a economia ela impacta diretamente, né, o plano de marketing aí. O terceiro, pessoal, o ambiente aí que afeta a empresa também externamente é o ambiente natural, ou seja, o meio ambiente, o mundo físico geográfico, né? Então, quando a gente fala do clima, da água, dos rios, dos mares, né, da vida animal, da vegetação, né, todos esses impactos aí do meio ambiente, eles também geram impacto sobre a vida humana. Então, percebam que as empresas hoje elas estão tendo que se adequar a vários protocolos aí feitos mundialmente, como, por exemplo, o protocolo de Kyoto. Tá? As empresas hoje elas estão mais adequadas ao cuidado do meio ambiente, ao cuidado com os animais, à preservação da mata atlântica, né, das matas aí originais. Né? Então, a gente acaba tendo que entender que hoje as pessoas estão mais preocupadas em saber quais são as matérias-primas que a empresa utiliza para a produção do produto. Essa matéria-prima, ela está diretamente na destruição do meio ambiente, né? Qual é o índice de poluição que essa fábrica ela joga no meio ambiente? Esse índice ele pode a qualquer momento trazer uma catástrofe, né? A qualquer momento pode contribuir para a poluição e problemas respiratórios para as pessoas, né? Ou seja, a empresa está despejando resíduos líquidos nos mares, causando ali problemas de contaminação. Então as pessoas hoje, pessoal, elas estão mais ligadas a essa questão da natureza e elas estão fazendo cada vez mais cobranças, empresas, as fábricas, para que haja um controle nesse impacto no meio ambiente. Tá? Por isso que a palavrinha mais usada hoje aí no meio empresarial é justamente a palavra sustentabilidade. Né? Nós temos que ter um consumo sustentável, ou seja, um consumo consciente. Tá? Então, a empresa precisa ficar atenta aí à forma de produção, a forma dela lidar aí com fornecedores,
né, para que a empresa também não seja, de alguma forma, impactada aí com esses problemas em relação ao meio ambiente. Tá, pessoal? E além disso, a empresa precisa ficar atenta também, porque muitas das vezes a empresa também pode sofrer algum impacto do meio ambiente, né? Então a gente tem vivido hoje um momento em que alguns recursos são escassos, né? Já não tem tanta facilidade assim de você encontrar determinadas matérias-primas. Então a empresa tem que se adequar, né? A empresa tem que mudar a sua forma de atuar, até mesmo a matéria-prima que ela utiliza, tá, galera? Então são esse ambiente natural ele é muito importante para a empresa. Um outro ambiente importante, pessoal, é o ambiente tecnológico ou tecnologia. Quando a gente fala do ambiente de tecnologia, pessoal, a gente fala talvez daquele ambiente externo que mais impacta a empresa. Por quê? A todo momento, novas criações e inovações estão acontecendo. As máquinas hoje, das fábricas, nas grandes empresas, elas tornam-se obsoletas a todo momento. Né? A cada momento surge uma máquina melhor e mais rápida, né? Trazendo produtos aí com mais até qualidade do que a anterior. Então as empresas elas precisam ficar atentas com essas mudanças drásticas que as tecnologias estão trazendo aí para o mundo, para o mercado consumidor. Né? Então, algumas perguntas precisam ser feitas, né, para que a empresa possa ficar atenta aí em relação a esse ambiente tecnológico. Qual o impacto das novas tecnologias sobre os nossos clientes? Né? Ou seja, nossos produtos estão obsoletos, poderão ficar obsoletos em quanto tempo? Segunda pergunta, as novas tecnologias mudam a maneira como fabricamos nossos produtos? Então a gente vê, pessoal, a cada vez mais as máquinas entrando e as pessoas saindo. Então a produção está cada vez mais automatizada. Né? Então hoje a forma de produzir está totalmente diferente. Terceiro, as novas tecnologias afetam a maneira como realizamos nossas atividades de marketing, como a distribuição e a promoção, né? Ou seja, como que a empresa hoje lida com essa questão da internet, nas novas eras digitais, da nova era digital, né? Como que a empresa se comunica com seus clientes, quais os canais online a empresa tem, tá? Quarta, existe alguma nova tecnologia que podemos utilizar para melhorar nossas atividades de marketing? Né? Então, isso aqui, quando eu falo de melhorar, pessoal, qual a tecnologia a empresa hoje pode criar, até de forma barata, ou utilizar de forma até mesmo gratuita, para melhorar seu contato aí com o seu consumidor interno, seus colaboradores, e com o seu consumidor externo, que são os seus clientes. E, por último, alguma nova tecnologia responde às necessidades que antes não podiam ser atendidas? Né? Ou seja, a empresa hoje pode adequar-se a alguma nova tecnologia que surgiu para atender aquilo que ela quis atender e não podia? Né? Então, tudo isso, pessoal, são perguntas que precisam estar coladas lá na sala das pessoas que trabalham na parte da direção da empresa, porque as tecnologias estão aí permitindo cada vez mais coisas, né? As empresas precisam ficar ligadas com isso. Né? Então, hoje você vê, quando se fala de comunicação, as empresas podem ter um Twitter, podem ter um Instagram, as empresas podem ter um Facebook, pode ter um canal de comunicação no WhatsApp. Antes disso, era só o telefone físico, né, pessoal? Então, o mundo ele constantemente está em evolução. E, para continuar, pessoal, a gente tem aí um ambiente político e legal, ou a política e a legalidade, né? Como eu falei da tecnologia, pessoal, a mesma coisa eu falo de leis. Né? A todo momento, as empresas são afetadas com novas leis, com novas regulamentações, que afetam a forma da empresa produzir, a forma da empresa entregar o produto. Né? Então você vê que as leis elas têm várias hierarquias. Né? Nós temos leis municipais, leis estaduais, leis federais, e afetam de forma positiva ou negativa com a empresa. Por isso é importante a empresa ficar atento aí em relação a isso. Todos os aspectos do composto de marketing estão sujeitos às leis e às restrições. Ou seja, as leis protegem os novos produtos com patentes, os clientes com código de defesa do consumidor, regulamentações sanitárias. E as empresas, uma das outras, regulamentando a concorrência. Também é de responsabilidade do gestor de marketing saber se planejar dentro desse ambiente jurídico. Então, pessoal, quando se fala do ambiente jurídico para o marketing, a empresa ela precisa, antes de nada, saber como que funciona todas essas leis. A empresa não é só, quero criar uma propaganda e divulgar essa propaganda. Não. Ela tem que saber qual horário ela pode divulgar, para qual público ela pode divulgar,
existe uma série de limites aí e restrições que as empresas precisam ficar atentas, tá, pessoal? E a cada ano que passa, essas restrições elas vão aumentando, né? Como um exemplo hoje, a gente tem visto o YouTube, ele meio que proibindo crianças de trabalharem ou de exercerem o seu papel ali de influência, porque a legislação federal entende que criança não foi feita para trabalhar, foi feita para brincar e estudar, né? Então, muitas pessoas estavam monetizando seus filhos, né, com trabalhos até forçados de gravar vídeos quase que diariamente, para que as crianças pudessem ter aí muitas visualizações. Então, você vê que muitas empresas que investiam em crianças tiveram que retirar o seu investimento de marketing, porque é proibido hoje, tá, pessoal? E muitas dessas crianças hoje, para continuar com o seu canal, teve que se adequar às novas demandas, né? Então, isso prova que as leis estão aí atualizando esse andar da empresa a todo momento, tá? E por último, pessoal, nós temos aí o ambiente sociocultural. Quando a gente fala de sociocultural, pessoal, a gente está falando de um determinado grupo, né? Ou seja, quais são as questões que esse grupo acredita, crê, quais as questões morais e éticas, quais os hábitos, quais os comportamentos, né? E esse fator também ele muda a todo momento. De geração em geração, novas modas surgem, novos impactos impactam esse grupo, né? Então você vê que a visão de mundo, os valores, as crenças, as práticas de vivência, elas também mudam. Então as pessoas estão constantemente mudando a sua vida culturalmente, tá, pessoal? Então é importante a empresa ficar atenta aí como que estão os hábitos de consumo, de comportamento, de visão de mundo por parte dos seus consumidores, tá? Você quer ver um exemplo cultural hoje? Como eu falei do refrigerante, as pessoas estão cuidando mais da sua saúde. Então os assuntos nutricionais, ou seja, aquelas características que impactam a saúde do cliente, também está hoje diretamente ligado à preocupação do cliente. Então as empresas precisam ficar atentas a isso, tá bom? Então, pessoal, falamos aí por mais de 17 minutos, né? E espero de alguma forma ter acrescentado aí nesse segundo comentário, né, falando sobre ambiente geral ou macroambiente. Caso tenha surgido alguma dúvida ou algum comentário que você queira fazer, tanto positivo, tanto negativo, nós estamos aqui para aprender também, você pode fazer lá no fórum de dúvidas, tá bom, pessoal? Um forte abraço aí, bons estudos e vamos com tudo.